Olá, shalom a todos e bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Eu sou o professor Clério Kropp e hoje nós vamos a mais um episódio dos estudos bíblicos judaico-cristãos. Especificamente hoje vamos estar estudando sobre o Evangelho de João no capítulo 20, quando Jesus diz para Maria Madalena que não o toque. Por que Maria não pôde tocar em Jesus? Ao mesmo tempo, uma semana depois, 8 dias depois, ele permitiu ou até mesmo pediu para que Tomé o tocasse. Por que Maria Madalena não pôde tocar em Jesus e por outro lado, Tomé pôde tocar e Jesus até pediu para ele tocar? Qual a diferença? Nós vamos entender isso, o porquê que Maria Madalena não pôde tocar em Jesus. Nós encontramos o texto no Evangelho de João, no capítulo 16 e 17, nós vemos Jesus falando com Maria. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vemos aqui que Maria Madalena havia ido ao sepulcro no primeiro dia da semana para encontrar com o seu mestre querido, a quem ela muito amava. E de súbito, quando ela reconhece Jesus, Jesus a chama pelo nome e ela volta-se para Jesus, obviamente que ela iria tocar em Jesus, e Jesus a repreende severamente, Jesus não a deixa tocá-lo. Esse texto, esse termo deter, também vem do grego raptomai, que significa, outra tradução, tocar. Não me detenhas, não me toques. Então, literalmente, Yeshua não deixou que Miriam de Migdal, ou Maria de Magdala, Maria Madalena, não o tocasse. E ele ainda diz porque ele não tinha subido para o Pai. Observe que ele não diz aqui sobre sua ascensão. Nós sabemos que 40 dias depois ele literalmente ascendeu aos céus. Mas aqui ele está dizendo subir para meu Pai. E ele diz para que Maria vá para os discípulos, para os seus irmãos, e dissesse que ele subiria para o Pai e o Pai deles, meu Deus e vosso Deus. Porém, no mesmo dia, vemos no versículo 19, chegada pois a tarde, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, o mesmo dia que Maria havia encontrado com ele lá no sepulcro, dessa vez ele encontra com os discípulos, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, dos líderes religiosos, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe então Jesus segunda vez, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós vemos que nessa primeira aparição para os discípulos, não estava entre eles o discípulo Tomé. Vamos ver o versículo 24 na continuação. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Então os discípulos demais contaram para Tomé durante aquela semana e Tomé não creu, não acreditou. Ele, porém, respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, ou seja, Tomé não creu, literalmente Tomé não acreditou, mas 8 dias depois, uma semana depois, versículo 26, 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, chega a tua mão, e mete-a no meu lado,
e não mais sejas incrédulo, mas crente. Observe aqui, meus amados, que nesse texto, no primeiro dia da semana, lá no sepulcro, Maria não pôde tocar em Yeshua. Porém, 8 dias depois, ele pediu para Tomé que tocasse nele. O porquê disso? Para entender isso, nós precisamos entender as leis cerimoniais do sacerdócio. Ou seja, para entendermos o Novo Testamento, precisamos entender a mentalidade e a base judaica das Escrituras. Precisamos entender a Torá, o que diz as Escrituras de Israel sobre a pureza do sacerdote, sobre as leis sacerdotais. Para isso nós vamos ler lá no livro de Levítico, ou melhor dizendo, no livro de Êxodo, no capítulo 29, versículo 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os sagrarás, os consagrarás. Ou seja, no sacerdócio arônico, levítico, Arão precisava ficar 7 dias se consagrando. Nesses 7 dias ele não podia tocar em nada que o tornasse impuro, nada que o tornasse impuro, com impureza, porque nós vemos aqui que Jesus, ele representa o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, o escritor aos Hebreus nos diz: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, nós vemos que Jesus, enquanto ele estava como homem na terra, ele exercia a função, o papel de profeta. Depois da sua ressurreição, ele vai exercer e assumir a função de sumo sacerdote, como nos diz o escritor aos Hebreus, dizendo que ele é o nosso sumo sacerdote e ele entrou no tabernáculo celestial, no verdadeiro tabernáculo que está nos céus. Lá no primeiro tabernáculo era um modelo, era uma réplica do verdadeiro que está nos céus. E o sumo sacerdote terrenal, o Arão, ele é um modelo do sumo sacerdote eterno, que é o nosso sumo sacerdote Jesus, Yeshua. Ele hoje exerce a função de sumo sacerdote e ele está lá expiando os pecados dos crentes. Assim como o sumo sacerdote terrenal, ele entrava no Santíssimo Lugar e expiava os pecados de todo Israel, assim também Jesus intercede por todos e ele é o nosso sumo sacerdote. Porém, antes dele assumir a sua função sacerdotal lá no tabernáculo celestial, ele precisava comparecer ao Pai, mas durante 7 dias ele precisava seguir as leis que tratavam da pureza. E lá no livro de Levítico, o terceiro livro, chamado em hebraico Vaikra, terceiro livro da Torá, também ele é o livro central da Torá, da lei de Moisés, ele trata no capítulo 15, quando está no centro ali da Torá, podemos dizer assim, todo o capítulo 15 de Levítico trata das leis de purificação. Ou seja, são várias coisas que podem tornar um sacerdote, uma pessoa impura. O sumo sacerdote, para ele assumir a sua função de expiação por todo o povo, ele precisava esperar os 7 dias, como nós lemos em Êxodo 29, 35. Ele precisava esperar e se manter puro. E uma das coisas em Maria tocando nele poderia torná-lo impuro. Por exemplo, Maria poderia estar no seu ciclo menstrual. E nós sabemos que isso tornava a mulher impura e também as pessoas que a tocavam nessa mulher. Poderia ser também porque ela estava num sepulcro, num cemitério, e tocar em mortos também tornava a pessoa ou o sacerdote impuro. Então, não sabemos especificamente, mas o certo é que Yeshua estava seguindo as instruções, as mitzvot, as leis que tratam da pureza, e para isso ele se manteve consagrado e não permitiu que Maria o tocasse. Porém, por sua vez, 7 dias depois, ele aparece lá para Tomé e já havia cumprido a sua função de consagração de 7 dias.
Assim já estava no 8º dia. É por isso que o texto de João faz questão de dizer que era o 8º dia, porque já havia passado 7 dias de consagração. Então esse muito provavelmente seja o motivo pelo qual Jesus não permitiu que Maria Madalena não o tocasse, para que não o tornasse impuro, porque ele estava nos dias de preparação para assumir o sacerdócio como um sumo sacerdote eterno, como está lá em Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Yeshua, ele não permitiu por isso. Porém, depois, 8 dias depois, já havia passado esse tempo de consagração, ele já havia assumido como sumo sacerdote, para isso que ele sobe ao tabernáculo nos céus para assumir essa função sacerdotal, e ele retorna e mostra para Tomé e diz que ele pede para que ele o toque, porque já havia passado sim esse período. Mais tarde nós vamos ver a ascensão de Jesus, 40 dias depois, ou já 40 dias desde a ressurreição, quando ele ascende aos céus, então ele vai entrar lá nos céus como o Rei da Glória, como nós vemos lá os Salmos, falando, deixa entrar o Rei da Glória. Então ele vai também receber a função de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro que essa função ainda ele exercerá no futuro, quando ele retornar em glória para o seu reino milenar aqui na terra, juntamente com os seus santos. Então esse é o motivo. Encerramos aqui o nosso vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, também comente, coloque as suas dúvidas e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Que o Senhor te abençoe. Nós encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e te convidamos a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia.